Então vamos lá começar. Boa noite a todos. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que significaria para você ter mais resultados falando menos? E se você pudesse mudar a sua vida em 2 minutos? E se você pudesse mudar o rumo dos seus negócios em 2 minutos? E se você pudesse mudar o seu cargo na empresa ou conseguir um aumento em 2 minutos? Você está pronto para o próximo evento de startup que você está esperando? E aquela entrevista de emprego que você vai fazer? E por que atrair clientes é tão difícil? Muitas são as perguntas, mas uma é a resposta. Mude a sua forma de falar e use as palavras que mais vão ajudar você. O seu pitch, preste atenção nessa frase. O seu pitch, ele pode fazer muito mais por você do que você pode imaginar. Vou repetir. O seu pitch pode fazer por você muito mais do que você pode imaginar. Mas qual é o problema em torno de pitch hoje? Fica com a gente até o final desse Hangout, que eu vou mostrar como essa Masterclass com Chris Westphal vai te ajudar. Vou te mostrar também uma dica super simples que vai mudar o seu mindset na hora de você vender para o seu cliente, seja ele quem for, seja investidor, seja o seu cliente, seja o seu recrutador que vai fazer uma entrevista com você, não importa. E também, no final, um super bônus para você, que você vai receber depois do evento com o Chris, tá? Então fica com a gente até o final. Mas antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa para você. Parabéns. Isso mesmo, parabéns. Parabéns por quê? Eu vou te explicar. Nesse exato momento, tem uma enxurrada de empreendedores se sabotando. Sim, eles acham que não precisam perder tempo preparando e treinando seus pitches. E aí, eu trago um caso real da conversa que a gente teve com o David Rose. David Rose só para vocês terem ideia, ele é fundador do Gust, que é uma plataforma para fazer conexões entre empreendedores e investidores, tá? Então, é um cara totalmente mergulhado no assunto. Então, Mauro, fala pra gente aí, Mauro, quanto tempo ele sugeriu que o empreendedor treinasse o seu pitch, só para você ter uma ideia. Tem gente que pensa que não precisa preparar nem treinar, que pensa que na hora sai, né? Mas fala pra gente, Mauro, quanto tempo ele falou que a pessoa precisa de preparação e treino? Tipicamente, as pessoas até, quando se dispõem a treinar, treinam por um dia, né? Treinam por alguns minutos. Apresentações de 30, 40 slides. Mas David Rose, no chat que tivemos com ele, ele fala que a cada 30 segundos de uma apresentação, de um pitch, precisa, em média, entre 1 a 2 dias de preparação e de treino. Imagina só, 30 segundos você precisa se preparar pelo menos um dia. Pois é. Outro caso que aconteceu com a gente foi que a gente foi num evento de pitch, o San Francisco Elevator Pitch, lá na Califórnia, e a competição de pitch, eu cheguei para a pessoa, teve o pitch vencedor, um pitch mediano e teve um pitch horrível. O pitch mediano, eu perguntei para a pessoa quanto tempo ela tinha treinado, e ela disse que treinava, que tinha treinado, o evento foi numa segunda, ela treinou numa sexta, treinou no domingo, e foi coisa assim, de 1h e 45 minutos. Muito pouco. O que venceu, ele disse que treina todo o tempo. Ele disse, quando eu tô no carro, eu tô treinando, quando eu tô com meus sócios, eu tô treinando todo o tempo, né? E aqui teve um pitch horrível, eu fiquei até com vergonha alheia, não consegui nem perguntar. Tá? Mas só para você ver que tem gente nesse momento se sabotando.
pensa que não precisa treinar, que na hora sai, não. Desculpe. Eu já estou desenvolvendo meu negócio, então na hora sai. Não sai, tá? Não sai, porque você tem que usar, como eu falei no começo, você tem que usar as palavras que mais vão ajudar você, e na hora não sai, tá? Por isso precisa de preparação. Outra coisa que eles, esses autossabotadores pensam é que eles já sabem como falar. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito desse exemplo. Gustavo, do Pope. Pope é uma startup. Ele teve uma ideia, né? Ele viu uma ideia lá nos Estados Unidos e decidiu trazer aqui para o Brasil. E o que foi que aconteceu? Ele chegou para conversar com alguns amigos e ele disse, não, eu vou oferecer dinheiro para quem compra. Ou seja, qual era o pitch dele? No momento da validação da ideia dele, ele abordou pessoas no meio da rua e ele estava pensando, ainda bem que ele conversou com esse amigo, mas ele estava pensando antes em chegar e dizer assim, olha, ganhe dinheiro comprando na internet. O amigo dele chegou para ele e disse, olha, você não vai falar assim. Percebe o poder das palavras? Você não vai falar assim. Você vai fazer uma analogia com o plano de milhas, por exemplo. Você sabe quando você compra você viaja, você ganha milhas, então você usa essas milhas, você paga por uma passagem, você ganha milhas, né, pelo trecho que você pagou. Mesma coisa, só que ao invés das milhas, você vai receber dinheiro. Então ele fez essa mudança nas palavras, no pitch de Gustavo, de forma que Gustavo conseguiu transmitir melhor a ideia dele para quem ele estava abordando, né? Para todos os clientes dele. Se ele transmitisse a ideia dele daquela forma, provavelmente ia soar como falso, aquelas coisas de internet, né? Que a gente conhece muito bem, ia soar como falso e ele não ia conseguir. Então, o pessoal ia até tomar como uma ideia fracassada, entendeu? Então, assim, não se sabote dizendo assim, eu já sei falar, já sei o que eu preciso falar. Né? E eu já ouvi isso de gente de dentro de uma aceleradora, entendeu? Então, assim, vamos, cuidado, tá? Cuidado com isso, porque a gente precisa usar as melhores palavras, tá? Principalmente para ser conciso, claro e convincente. Outra coisa que esses autossabotadores ignoram, né, são técnicas para capturar a atenção dos ouvintes deles. Tá? Existem palavras, existem técnicas para você capturar a atenção, para fazer o seu ouvinte prestar atenção em você até o final. E eles simplesmente ignoram isso. E Chris Westphal e uma enxurrada de especialistas na área falam sobre isso. Falam que no começo você tem que capturar a atenção. Não basta dizer o que você faz, você tem que falar o que você faz pelo outro. Então isso tudo eles ignoram, tá? Eles acham também que não devem focar no pitch, eles devem focar em vendas. Mas eles não sabem que é a mesma coisa. Né? Já eu chego lá, explicando por que são a mesma coisa. Eles tendem a falar, eles tendem a falhar simplesmente pela forma como eles falam. Pega esse exemplo de Gustavo do Pope. Se ele falasse daquela outra forma, provavelmente ele ia falhar. Ele ia ser um caso de insucesso do negócio dele. Tá? E se você chegou até aqui, é porque você faz parte de um grupo de empreendedores que, digamos, acordaram da Matrix. Isso. Entenderam que pitch e vendas são a mesma coisa. Né? Que entenderam que templates de pitch são bons, mas não são suficientes. Que vocês precisam de algo mais. Entenderam que querem entregar algo diferente, algo de valor para o seu cliente. Entenderam assim, que anseiam por melhores resultados. Tá? Então, você está aqui, você entendeu que tudo é venda, que tudo é pitch. Já eu falo de Daniel Pink, que diz essa frase, tá? Então, parabéns de novo para você, tá ok? Mas voltando aqui, qual é o problema em torno de pitch hoje? Nos últimos 3 anos, nós do Pling, nós temos assim, investido muito no tema. Lendo livros internacionais e nacionais, indo a eventos de startup, nacionais e internacionais também, ajudando empreendedores, tá?
Qual é o padrão que emergiu dessa experiência? Nossa. Fazendo treinamento, né, Emerson? Fazendo treinamento também, né? Eu vou falar até o próprio treinamento do Chris a gente fez, tá? E ler o livro dele também, né? E, assim, qual é o problema disso? O problema é que todo o conteúdo que se vê em torno de pitch hoje, tá? Todo não, é claro, porque tem esse diferenciado, principalmente isso que a gente quer mostrar para você. Mas o que se vê demais, assim, enxurrada disso, é que só ensinam o empreendedor a o que falar, não ensinam ele como falar. Entendeu? Só ensinam aquela fórmula, você tem que falar disso, você tem que falar disso, mas não ensinam como falar, o que ele precisa falar. Se você procurar na internet como apresentar sua ideia para investidores anjo, como fazer um pitch que consiga investimento, faça pitches irresistíveis usando esses segredos, segredos para um pitch perfeito, os 7 segredos fundamentais de um pitch perfeito. Isso eu tô listando porque foram os que eu vi, né? Rapidamente, assim, para poder mostrar para vocês. Como criar um pitch memorável, 4 passos simples. Como construir seu elevator pitch. Isso tem feito água na internet, tá? Mas o problema o problema não está nesses títulos, tá ok? O problema não está nesses títulos. O problema é o que quando você entra, você recebe quando você clica nesses títulos. Você não recebe exatamente o como, você recebe só o que, tá? Como fazer um pitch matador. Já vi isso de bolo, enxurrada, feito água na internet. Como fazer um pitch matador. Você chega lá, tá o que você tem que fazer, não tá como você deve fazer. Entendeu? Isso mostra apenas fórmulas. E mais fórmulas, somente. Tá? Uma vez eu li um artigo no site de empreendedorismo que ele falava das 10 razões pelas quais um investidor foge do empreendedor. E 2 delas se referiam a pitch, ao discurso de venda. Né? Uma falava sobre a falta de argumentação e a outra sobre se perder enquanto fala. Então, para você entender que as fórmulas são boas, mas não são suficientes, eu vou dar esse exemplo. O que adianta você saber que você precisa falar do tamanho do seu mercado, mas você não tem argumentos para suportar esses números? O que adianta você saber que a fórmula diz assim para você? Você tem que falar o que te torna único. Qual é o seu diferencial em relação aos competidores? O que adianta você saber disso, mas na hora de você falar isso, você é prolixo. O que adianta? Então, existe aí uma lacuna de como falar que não está sendo ensinada. Não adianta nada. Você continua com problemas, entendeu? Entenda isso. Você continua com problemas. Essa semana mesmo compartilhei com o Mauro. Eu disse, olha, Mauro, outro, né? Tava lá um negócio lindo. Não, você precisa de um pitch, não faça assim, 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 não sei o quê. Só o que falar, não como falar. Então, por que a gente criou esse evento? Porque queremos que você vá além do o quê? Além das fórmulas. Nós acreditamos que você merece ser ouvido. Nós acreditamos que você tem algo a dizer. E você merece ser ouvido. Nós queremos que você aprenda como falar. Um como que seja forte, que faça seu ouvinte tomar uma ação no final. Sim. O poder do seu pitch é medido pela ação do seu ouvinte no final. Não pelos os aplausos no final, não pela quantidade de espectadores que estão assistindo a você, não. Não é isso. O poder do seu pitch está no que o seu ouvinte faz no final, que ação ele toma. Ele tomou a ação que você pediu para ele tomar, tá? Então, o seu pitch foi convincente, foi forte. Enfim, nós queremos que você Ação mude seus... A ação, inclusive, pode ser... A ação que ele pode tomar pode ser, inclusive, a curiosidade que você conseguiu despertar nele em saber mais sobre o que você está falando, né? Às vezes não é necessariamente um comprar, às vezes não é necessariamente esse tipo de ação que se espera, mas assim, o fato de você despertar a curiosidade nele já é um excelente indicador que seu pitch realmente funcionou. Claro, porque existem momentos em que você não consegue... Chris fala até disso, né? Você não precisa fazer um pitch que você já vai chegar falando tudo lá, blá, blá, blá. No final, eu quero
no caso do investidor, né? Eu quero que você me dê tanto que eu preciso disso, de dinheiro para tanto. Não necessariamente isso. O pitch precisa gerar uma conversa, e quem for para essa masterclass vai entender isso, tá? Que o pitch, Chris me perdoe se eu estiver falando já alguma coisa que ele vai falar, que ele gostaria muito de falar, mas o pitch não é um pitch, o pitch é uma conversa, tá? Então, às vezes, a intenção da conversa é simplesmente gerar curiosidade para ter mais conversas e mais conversas, até chegar num ponto de que, no caso de um empreendedor investidor, gera um investimento, tá? Então, a gente quer que você mude seus resultados, mudando sua forma de falar. É isso que a gente quer, por isso que a gente fez esse evento, tá? Então, por que a gente trouxe justo Chris, tá? Em que ele pode ajudar você nos seus resultados. Quando eu conheci e li o livro dele, eu pensei comigo, rapaz, eu tenho que espalhar essa mensagem. Eu tenho que espalhar. Por quê? Porque ela é uma mensagem forte e convincente. Depois eu pensei, tem que fazer alguma coisa com ele, temos que fazer alguma coisa junto. Por quê? Porque o método que ele ensina no livro torna uma mensagem fraca numa mensagem forte. Torna uma mensagem prolixa numa mensagem concisa. Tá? Ele torna uma mensagem insignificante numa mensagem convincente. Tá? Então, o seu pitch se torna mais forte, conciso e relevante para quem está ouvindo você. Tá? Lembrando, o seu pitch não é para você. O seu pitch é para quem está ouvindo você. E você tem que entregar algo conciso, forte e relevante para ele. Ok? O método dele, o método de Chris, ele me ajudou nas minhas coisas. Ajudou e-mails pessoais, e-mails corporativos, e-mails para clientes, reuniões, posts no Facebook, Twitter, né? E não só isso, não ficou em mim. Eu consegui ajudar alguns amigos empreendedores também, né? Eu consegui ver a mudança na forma como eles tratavam o discurso de vendas, né? E que assim eles conseguiram identificar resultados assim imediatamente. E as dicas que eu passei para eles, e que você vai ter com certeza muito mais com o Chris, eles puderam aplicar no dia seguinte. São dicas super simples, tá? Que você pode aplicar amanhã. Se o evento for hoje, você pode aplicar amanhã, tá? É por isso que nós queremos, por isso que a gente trouxe Chris. A gente quer que você beba da fonte, entendeu? A gente quer que você beba da fonte com relação a esse método. Se ele, Chris, e o método que ele ensina conseguiu me ajudar, ele pode ajudar você também. Por isso que eu insisto que vocês precisam aprender esse método. Veja, nós vivemos num mundo muito barulhento. Em que sentido? Redes sociais, nós vemos muitos posts, muitos e-mails, muitas mensagens de WhatsApp. Quem nunca reclamou de mensagem de WhatsApp aqui? Eu pertenço a um grupo e que o pessoal só fala besteira ou que o pessoal bota só kkk. Tem muita mensagem enxurrada de mensagem, né? Então nós vivemos num mundo muito barulhento. Então, se você quer ser ouvido num mundo barulhento, você precisa de algo poderoso o suficiente para furar essas barreiras de distrações, vamos dizer assim. Para que você vai furar essas barreiras de distrações? Porque o seu ouvinte está do outro lado. O seu cliente está do outro lado. Então você precisa de algo poderoso. E esse método de Chris é poderoso. Ele torna sua mensagem muito forte. Quer ver um exemplo? Investidores, você sabe, investidor recebe dezenas de e-mails por dia, se não centenas. Como você faz para que ele leia o seu e-mail? O seu e-mail. Até eu e Mauro, a gente passou por uma situação parecida. Até Mauro ficou assim, não, mas será que ele não vai achar grande esse texto? Eu disse, Mauro, o que importa é a força da mensagem que a gente está passando. Se a gente conseguir escrever essa mensagem forte, convincente, que captura a atenção dele, ele vai ler tudo. E ele leu tudo, entendeu? Ele leu tudo. Então, assim,
como cortar essa barreira de distração em que o seu ouvinte, para quem você quer entregar a sua mensagem, para quem você quer entregar o seu serviço, o seu produto, para o recrutador que vai fazer entrevista com você, possa lhe ouvir. Eu estou falando isso para empreendedores, tá? Mas esse método se aplica para todas as esferas da nossa vida. Todas as esferas da nossa vida. Como eu falei, no âmbito corporativo eu consegui aplicar isso. Consegui aplicar isso nos meus e-mails, entendeu? E a gente percebe a diferença, né, das respostas. Se você está pensando assim, mas por quê? Como é que eu posso aplicar isso a tudo? Eu vou explicar por quê. A gente está falando de pitch. A gente está falando de discurso de venda. Tá? Então, Daniel Pink, ele é autor de 5 livros sobre negócios, carreira e gerenciamento, com mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, em 34 línguas. Sabe o que ele diz? Tudo é venda. Se tudo é venda, então, se você conseguir investimento, é venda. Então, para você atrair mais clientes, é venda. Se você ser selecionado na entrevista, é venda. E se tudo é venda, então tudo é pitch. Né? Por isso nós queremos te ensinar esse método para você poder aplicar em tudo. Em tudo. Nós queremos ensinar esse método para você aplicar em tudo. Mas, enfim, quem é Chris? Tá, você já entendeu do método, já entendeu do como ele ajudou a gente, né? E se me ajudou, acredito que pode ajudar você. Então, quem é Chris? Chris Westphal, ele é campeão de elevator pitch dos Estados Unidos. Ele tem ajudado empresas do mundo inteiro a gerar uma receita multimilionária. Como campeão de pitch, ele tem ajudado empreendedores nos programas de TV Shark Tank e Dragon's Den. Para quem não conhece, o Shark Tank e Dragon's Den é um programa em que o empreendedor vai fazer o seu pitch para uma banca de investidores, sentados nas cadeiras lá, e dali ele recebe investimento ou não. Tá? Os investidores decidem ou não investir nele, pessoalmente ou em conjunto. Então, tanto o Shark Tank, que é um programa norte-americano, como o Dragon's Den, que é a versão do Shark Tank britânica, ele tem ajudado empreendedores nesses programas, né? Ajudando esses empreendedores a conseguirem milhões de investimento. Sua linguagem, a linguagem de Chris, é uma linguagem atualizada e propícia para os tempos de hoje, ajudando os clientes dele a criarem uma mensagem que seja autêntica, né? Para você vender, você não precisa mentir, entendeu? Isso ele fala muito nisso. Então, assim, dá para ver que ele não é nenhum newbie, né? Nenhum amador. Então, ele é referência, ele é uma autoridade no assunto pitch, conhece bem, tá? E a gente quer que você, assim, não fique alheio a esse conhecimento que ele tem, ok? Então, o que é que você vai ver com o Chris em 1 hora e 15 minutos com ele? Como construir seu pitch? Como lidar com medo na hora de falar, né? Muita gente fica nervoso e isso atrapalha, né? Na hora de falar e começa a pedir desculpa e nisso você já perdeu a atenção do seu ouvinte. Então, como lidar com medo, né? Na hora de falar. Como começar... aliás, quando começar a construir o seu pitch? Quando você deve começar a pensar assim, tá na hora de fazer meu pitch. Então, você vai aprender com ele também como treinar, né? Como eu falei, assim, a pessoa precisa treinar, né? A gente precisa treinar o pitch. Então, como treinar isso, né? Como responder as perguntas do seu ouvinte, porque você, o seu ouvinte vai ter algumas perguntas para fazer, né? Você não vai conseguir abordar tudo e não precisa abordar tudo. Você só precisa criar no seu ouvinte o desejo de conhecer mais. E cada vez que você gera esse desejo de conhecer mais, você vai respondendo o que ele precisa, tá? Então, como responder as perguntas do seu ouvinte, você vai aprender também. Como usar as melhores palavras, tá? Técnicas que talvez você nunca tenha visto antes. E, como eu falei, o conteúdo que você vai poder aplicar no dia seguinte, tá? No dia seguinte. Seja você conversando com investidores, já tendo um contato com eles, seja você que tentando atrair clientes, seja você no seu escritório, tá? Se relacionando com outros clientes, tá? Seja você numa banca de avaliação de emprego, no dia seguinte você já vai poder aplicar isso, tá ok? Oi, Emerson. Oi.
Eu recebi um e-mail de uma pessoa que assistiu aquela sequência de vídeos de treinamento que a gente colocou no ar. E o e-mail, na verdade, ele escrevia para mim, ele colocando como ele mandou um e-mail para uma lista dele, né, para um conjunto de pessoas que ele queria impactar em um determinado assunto. E ele seguiu exatamente o passo a passo do nosso segundo vídeo, né? É como capturar a atenção, como colocar o seu ouvinte, a pessoa que está escutando você, no centro das atenções. Então, de cara, ele já entendeu que você precisa começar com uma pergunta, né? Precisa ser uma coisa interrogativa. Se for pessoal, ainda melhor ainda. Então, as pessoas já estão, na medida que recebem esse tipo de conteúdo, esse tipo de dica, né? Já conseguem aplicar imediatamente. Não tem por que demorar para poder fazer esse tipo de mudança na forma de falar. Correto, positivo, perfeito. Veja, como eu falei, a gente tem ajudado até amigos nossos, né? Você mesmo sabe, Mauro, aquela sua amiga que tinha medo de falar com o CEO da empresa dela, porque ele era um cara muito fechado, muito cabeça dura, mas ela usou essas técnicas que a gente deu para ela e ela conseguiu convencer ele de uma mudança que precisava ser feita, né? Então, assim, é o que eu tô falando. Você vai conseguir aplicar isso no dia seguinte, tá? No dia seguinte você já vai começar a aplicar isso. E, então, assim, se você quer saber sobre qualquer um desses pontos que a gente falou, não há dúvida, essa Masterclass é para você, tá? É para você. Algumas perguntas que o pessoal tem feito pra gente, né? Vai ser um hangout aberto ao público. A Masterclass vai ser no modelo de webinar, tá? Mas longe de ser chato, feito muitos por aí, tá? Inclusive aqueles webinars em que eu já participei também, de pitch, que o cara só ensina o que falar, tá? Longe disso. Nós vamos usar o Click Webinar como ferramenta de transmissão. E somente aqueles que adquirirem um lugar na sala online terão acesso usando a senha que a gente vai mandar por e-mail, tá? E por que isso? Porque a gente quer manter a qualidade do evento, ok? Então, outra coisa que você pode estar pensando assim, eu até quero ir, mas eu não acho que eu nasci com dom de falar, não. Né? A gente até lembra aqui, Mauro, aquele nosso amigo que pediu ajuda da gente, em que ele dizia que o outro sócio dele era muito mais desenrolado para falar e que ele não tinha muito jeito, né? Mas quando ele, mesmo assim, a gente insistiu e ele disse para ele que ele conseguiu salvo engano, 4 pessoas, 3 aderiram ao produto, ao serviço dele que ele estava oferecendo, né? 3 passaram uma Campus Party, né? Isso, exatamente. Né? Então, assim, não é a questão do dom de falar, tá? É método, tá ok? O que eu falei no começo, é um método, tá? Quanto mais você praticar o método, melhor você fica, mais acurado você fica, mais direto ao ponto você fica quando você vai falar com quem está ouvindo você, quem é o seu ouvinte, quando você vai falar o seu discurso de vendas, entendeu? Outra pergunta. Falando em pergunta, pessoal, quem quiser já perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ok? Pode perguntar aí as perguntas que no final a gente vai respondendo, tá ok? Outra pergunta, e se eu não puder ficar até o final do evento? O horário não é muito bom para mim, eu só consigo ficar 30 minutos, ele vai falar 1h15. Como é que é? Se eu não puder ficar até o final do evento? Não tem problema, de novo. Você vai receber, e aqui vai o primeiro bônus dessa Masterclass, você vai receber o acesso à reprise do evento, para você poder assistir na hora que você quiser, tá ok? Não tem problema, se você não pode ficar todo o período da Masterclass, não tem problema, você vai receber o acesso à reprise. E quem ficar vai receber também, não se preocupe. Quem quiser fazer melhores anotações depois, né, dar um pause e tal, vai ter acesso à reprise do evento, tá ok? Outra pergunta, na verdade é uma dificuldade, né? Mas o meu inglês não é muito bom, né? Meu inglês não é muito bom, eu tenho uma certa dificuldade, tá? Veja, se você assistir novamente o vídeo que Chris mandou,
você vai ver que é muito fácil compreendê-lo. Chris não é daqueles americanos que falam rápido, blá, 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 blá. Não. Né? Você vê como ele fala pausado, entendeu? Não tem problema, tá? Mas você pode pensar assim, não, mas eu sou ruim mesmo de inglês. Eu sou ruim. Não tem problema, tá? Nessa reprise, tá? Que você vai receber, você vai ter acesso às legendas em português. É só o tempo da gente, ao terminar o evento, a gente criar a legenda para poder liberar para você, tá ok? Fora que, assim, se você conseguir compreender alguma coisa e não conseguir falar, sei lá, você pode fazer a pergunta para a gente na hora, digitando em português mesmo, e a gente traduz a pergunta para inglês, tá? Não tem problema. Então, o que eu acabei de falar foi do primeiro bônus, tá? Que é o acesso à reprise. Então, você adquirindo o seu lugar na Masterclass, você vai, além de todo o conteúdo de Chris, claro, você vai ter esse primeiro bônus, que é a reprise com legendada, tá ok? Outro ponto, né? Aqui vai o segundo bônus. Você vai ganhar um mind map do evento, que você vai poder imprimir depois para servir para você de referência, tá? A gente vai criar um mind map do evento todo, tudo que foi discutido, tá? E colocar lá bonitinho para você imprimir, você ter como referência, ficar ali para todas as vezes que você precisar preparar o seu pitch, seja para quem for o seu pitch, dado que tudo é vendas, que tudo é pitch, tá? Então, para quem for, que você for preparar, tá ali o guia de referência para você se guiar, tá ok? E um terceiro bônus, que vai ser o certificado assinado por nós do Pling e por Chris também, tá ok? Bem, quem assistiu o nosso último vídeo já sabe qual é o preço que nós estamos pedindo, tá? R$ 79,90 pela Masterclass e mais 3 bônus, tá? Veja, eu não estou pedindo a você o dinheiro para a Masterclass. Eu estou informando a você o quanto você vai pagar para você mudar a sua vida e você impactar a vida de seus clientes, a vida de quem ouve você. Entende? Perceba bem, R$ 79,90 está uma pechincha. Eu vou explicar, vou mostrar para você, por A mais B, que está uma pechincha, tá? Se você fizesse um curso presencial, assim, você descobriu que Chris está numa universidade lá nos Estados Unidos, você está por lá, então você descobriu que ele vai fazer uma palestra lá. Veja bem, o ticket não seria menos de R$ 400. Tá, vamos botar ali R$ 200, R$ 400, ok? Que já é, aliás, desculpa, dólares. 200 a 400 dólares, tá? Então, assim, que já comparado com o preço do real hoje, é um absurdo, né? Faz até, muita assim, diferença, né? É até uma piada, né? Então, não é difícil pensar isso, tá ok? Então, a gente até pensou assim, não, vamos colocar 200 dólares. Mas a gente queria tornar esse conhecimento acessível para todos, acessível para você, entende? Então, você tem outra opção, você poderia, por exemplo, pagar ele uma hora de coaching, que com certeza seria muito mais caro, né? Então, a gente falou com o Chris, a gente disse, Chris, vamos botar uma fração aí, né, do seu valor aí, e ele colocou, tá ok? Então, assim, R$ 79,90, tá? Tá uma pechincha, tá muito barato. Quer ver como tá barato? Vamos dar outro exemplo para você ver. Um curso que eu e Mauro fizemos com o Chris online, tá? Foi quanto, Mauro? 280 dólares. Isso, 290. 290. 290 dólares.
US$ 290 dá o quê? Quase R$ 900, é isso? Botar no dólar 300, a R$ 3, né? Por aí. Então, assim, não há dúvidas, tá? Você tem que concordar comigo que está muito barato. Dado que o que você vai receber é um conteúdo que vai transformar a sua forma de falar e, consequentemente, as pessoas que estão ao seu redor, seus clientes, seus ouvintes, o seu chefe no trabalho, tá ok? Como o caso dessa amiga de Mauro, tá? Então, vai impactar, tá ok? A sua entrevista de emprego. A sua entrevista de emprego nem se fala, né? Quem assistiu, não sei se vocês conseguiram ver no começo aí o vídeo de trailer, mas assim, tá, eu vou falar. No começo, eu botei um trailer, não sei se todos conseguiram assistir, mas qual era uma da mensagem que tinha lá? Um recrutador tinha dois currículos na mão, um hospital de câncer. E bem parecidos os currículos, né? Faculdade, notas, cursos de extensão, iniciação científica, congressos externos, bem parecidos os currículos. E ele chamou as duas pessoas para a entrevista. Então, ele perguntou para a primeira, me fala um pouco sobre você. Então, a primeira basicamente repetiu o currículo dela. Eu me formei na faculdade e tal, fiz esses cursos, ele repetiu o currículo dela. O segundo entrou na sala, ele ouviu o mesmo pedido. Fale para mim um pouco mais sobre você. E ele disse, olha, deixa eu falar o que não está no currículo. O currículo o senhor já leu. Deixa eu falar o que não está no currículo. Quando eu tinha 15 anos, minha irmã de 8, ela teve câncer. Então começou a nossa jornada para tentar curá-la. E quando assim, eu passei muitos meses nesses hospitais, eu conheço esses corredores daqui perfeitamente, eu conheço a dor desse povo. Infelizmente, minha irmã não resistiu e faleceu. Então, mas nesse dia que ela faleceu, eu tomei a decisão de que eu queria me tornar enfermeiro para poder ajudar todas essas pessoas que sofrem da mesma doença da minha irmã, ajudar da mesma forma que eu ajudei minha irmã. Tudo que eu fiz pela minha irmã, eu quero fazer por eles. Então veja que você percebe aí que a forma de falar é diferente, tá? Você percebe o poder da forma de falar, o poder de como você conta a sua história. Por isso que eu disse, eu acredito que você tem uma história para contar, eu acredito que você tem algo a dizer, que você merece ser ouvido. Mas a forma como muitas vezes ensinam para você está errado. E você não vai ser ouvido. Então, por isso que a gente quer ensinar a você uma forma em que você vai ser ouvido, como esse segundo entrevistado. Tá? Então, assim, eu escolheria o segundo. Quem você escolheria? Eu aposto que você escolheria o segundo. Tá? Ele tem muito mais significado com o que você está esperando. Então, assim, você vai conseguir, tá, impactar a vida de todas essas pessoas. Tá ok? Então, R$ 79,90 não é o preço de uma Masterclass. R$ 79,90 é o preço que você paga para transformar a sua vida e transformar a vida dos que estão ao seu redor. Tá ok? Um super bônus. Fala agora, Mauro, esse super bônus. Vamos dar mais um tempo? Vamos falar da Estou aqui com a apresentação. Da dica, vamos começar pela dica primeiro? Tá. É uma dica super simples, tá? E que, como eu falei no começo, você vai mudar o seu mind map na hora de você vender, na hora de você se vender, na hora de você vender sua ideia, seja dentro do trabalho, seja fora, na hora de você vender sua ideia para um investidor, na hora de você vender sua ideia para um cliente, tá? Existe uma diferença entre o que a pessoa fala que quer, o que ela realmente quer e o que ela precisa, tá? Então tem uma diferença. Deixa eu dar um exemplo. O cara disse que quer uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Aí você começa a conversar com ele, você começa a descobrir por que ele quer uma Ferrari. Ele quer uma Ferrari porque, na verdade, ele está interessado nas mulheres. E mulheres que se interessam por carros. Ele está interessado nessas mulheres. Então, já é uma diferença entre o que ele diz que quer
e o que ele realmente quer, tá? E entre o que ele realmente quer e o que ele precisa, tá? Você conversa mais com ele, mas por que você está interessado na mulher? Conversa mais, então você chega à conclusão de que ele, na verdade, ele só precisa de um grande amor. E que você tem uma amiga que serve para ele, que bate com as características dele, com os gostos dele, com o perfil dele. Então, assim, falando agora do ponto de vista de negócio, é muito mais barato ele apresentar, ele conhecer a amiga, a sua amiga, do que ele comprar uma Ferrari, tá? É muito mais barato, presta atenção, é muito mais barato ele conhecer a sua amiga, que vai servir para ele, que vai ser o amor da vida dele, que vai resolver o problema dele, vai resolver a necessidade dele, do que comprar uma Ferrari. Tá? Então, a solução dada à necessidade, geralmente é uma solução muito mais barata do que a solução dada ao querer. Entretanto, o que faz a pessoa comprar é o querer. Então, você tem que começar pelo que ela quer. Tá? Presta bem atenção. Quando você for vender algo, você tem que começar pelo que a pessoa quer. Você pode até entregar o que ela necessita, o que ela precisa. Mas comece pelo que ela quer. Tá? Comece pelo que ela quer. Isso por exemplo, você pega uma criança não diz eu preciso disso. Não, eu quero isso. Né? Eu ouço direto, né, com minha filha de 2 anos. Eu quero isso, eu não preciso. Ela não vai dizer, eu preciso disso. Não, eu quero. Eu quero, tá? Então a dica é essa. Anote aí e já comece a aplicar, tá ok? Isso é só uma das dicas, né? Que para você entender como o negócio é simples, tá? Foque no que a pessoa quer, não no que ela precisa. Mesmo que você dê o que ela precisa, tá ok? Tá bom assim? Amanhã você consegue aplicar isso, tá? Amanhã você consegue aplicar. É só você chegar e começar uma conversa com o seu cliente, com o seu ouvinte, com quem você está interagindo. Você descobrir o que ela quer, o que ela realmente precisa, né? Mauro? É por isso, Emerson. É por isso que é importante, né, nesse processo de construção de um pitch, passar pelo momento de identificar esse tipo de necessidade, de querer da pessoa que está escutando você, o que vai te escutar, o que provavelmente vai te dar atenção, né? Então, é um dever de casa, você faz parte até de um dos vídeos que a gente colocou no ar, faz parte você fazer o exercício, identificar quais são esses desejos, quais são essas necessidades, quais são os medos, quais são os prazeres e por assim dizer, os quereres da pessoa que você vai interagir, né? Que você vai tentar convencer de alguma maneira sobre alguma coisa que você está pretendendo vender, né? Então, isso é importante que você falou. Com certeza. E então agora é a hora do bônus, né? Sim. Deixa eu só chavear aqui para o nosso slide. Pode falar. Pode seguir, já está no slide aqui. Tá, ok. O bônus, o super bônus, se você adquirir o seu lugar na Masterclass Online com Chris Westphal, tá? Você já recebeu o vídeo, já recebeu o e-book, você vai estar na Masterclass, vai receber a reprise legendada, vai receber o Mind Map, vai receber o certificado. Tem 2 surpresas, tá? Ainda nesse âmbito. Tô doido para contar, mas não posso contar. Não posso. 2 surpresas que você receber nesse âmbito de pitch, tá? Que vai ser no final do evento, tá? Mais uma coisa que eu posso falar para você, desses bônus que você vai receber, se você adquirir seu lugar lá, você vai receber depois do evento. Como
ser um candidato relevante na hora da entrevista de emprego. Tá ok? Como ser um candidato relevante na hora da entrevista de emprego. Tá? Mauro, o slide sumiu. Ah, tá. Voltou. Tá? Como ser relevante na hora da entrevista de emprego. Então, como usar o pitch ao seu favor na hora da entrevista de emprego. Como você se vender para o entrevistador, para o recrutador. Tá ok? Então, se você está interessado nisso, você vai mandar um e-mail para Mauro, esse e-mail que está aí na tela, mauro@plinguedias.com, com o título bônus, tá? Ao final do evento, você vai receber, depois do evento, melhor dizendo, não vai ser imediatamente no final, depois do evento, você vai receber esse bônus ensinando a você como você usar o pitch ao seu favor, como você se destacar dentre todos os outros candidatos, você se destacar na hora da entrevista de emprego. Tá ok? Mais alguma coisa, Mauro? Sim, acho que você esqueceu de falar que esse super bônus, né, vale a partir do momento que você comprar, adquirir o seu assento na Masterclass. Então, clica no botão abaixo, tá? Faz a compra. Se você tiver algum problema com a compra, o teu cartão tem que ser internacional, por exemplo. Se você tiver algum problema, entre em contato, manda um e-mail para mim, que eu providencio outro meio de pagamento para você. Mas, assim, esse bônus está condicionado ao pagamento da Masterclass, que você tem que fazer isso, precisa fazer isso até a meia-noite de hoje. Faz esse pagamento, manda um e-mail para mim com o título bônus, que aí você vai ter acesso cadeira reservada nessa Masterclass com a gente sobre entrevista de emprego. Porque é muito comum, né, as pessoas cometerem o clássico erro de falar o que sabem, né? Falar o que elas fazem de melhor. Esquecem do que ela tem que dizer, o que é que ela faz pelo outro. Então, se você já cometeu esse erro, né, eu já cometi bastante esse erro, o Emerson provavelmente também. Sim. Então, vale a pena você participar desse outro momento com a gente, onde a gente vai explicar, tintim por tintim, como é que você pode realmente ser mais atrativo, né? Ser uma pessoa realmente irresistível, onde do outro lado está um entrevistador dizendo, olha, eu quero esse cara é realmente diferenciado. Ele faz muito mais por mim do que os outros candidatos fazem. Embora até ele saiba a mesma coisa, é o caso da enfermeira, né? Então, se você tem interesse nesse bônus, faz o pagamento clicando no botão abaixo e manda um e-mail para mim, tá? Emerson, é contigo. Tá. Pessoal, então é isso, tá ok? A gente vai ficando por aqui. A gente quer muito que você tenha acesso a esse conhecimento, tá? A gente quer muito que você não fique alheio a isso e que você mude os seus resultados mudando a sua forma de falar. Só queria dizer uma frase, eu falei no final, falei no começo, e eu quero falar ela no final, de novo. O seu pitch pode fazer muito mais por você do que você pode imaginar. Tá ok? Então, fique com Deus. Até a Masterclass. Clique no botão de compra, tá aí embaixo, tá ok? E tem acesso a todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está disponibilizando para vocês. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Vejo vocês lá, quero ver vocês lá.